profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação do Santuário, da Diocese de São João da Boa Vista, também pela 107 FM, a nossa rádio aqui de Tambaú, e da Diocese. Saúdo mais uma vez quem está aqui conosco, nossa equipe técnica, nossa equipe de música, liturgia, ministras da Sagrada Eucaristia. Um grupo de fariseus vem de Jerusalém ao encontro de Jesus. Fazem uma roda ao redor de Jesus para questionar algumas atitudes que Jesus estava tendo. Jesus, ele vem não para abolir o Antigo Testamento, mas para levar o Antigo Testamento à plenitude. Os fariseus, que eram especialistas na lei, como muitos outros grupos daquele tempo, viviam a palavra de Deus, se esforçavam, mas muitas vezes aumentavam as coisas. Muito mais do que aquilo que Deus pedia, ao longo dos séculos, eles foram criando muitas outras coisas, muitas tradições, inventaram, aumentaram certos ritos, certas situações, e ficavam presos mais nisso do que na palavra. Como diz o povo da roça, jogava o frango fora e ficava com a bacia cheia de penas. Hoje a turma vai no supermercado e já compra o frango congelado. Quando eu era criança, se matava o frango no quintal. Tinha que correr atrás dele, matar o frango, ferver água, depenar. Então é um ditado do povo da roça. Tem gente que é tão cabeça curta, cabeça de formiga, que na hora de jogar a pena com a água fora e ficar com o frango,
joga o frango no quintal e fica com a pena e a bacia cheia d'água quente. Ou seja, as pessoas vão criando tantas coisas que o essencial jogam fora. E Jesus fala para eles, depois de ser questionado sobre a purificação das mãos, dos objetos que eles usavam nas refeições: você, Jesus e seus discípulos fazem tudo errado. Vocês voltam das praças, não lavam as mãos, não lavam as panelas, não lavam os pratos, não lavam os copos, não seguem as tradições. Você está ensinando coisas erradas para esses que são seus discípulos. E aí Jesus pegou eles no pulo, nesse ponto. Vocês são até boas pessoas, têm boas intenções, mas vocês são hipócritas. Vocês fazem coisas para se aparecerem, para todo mundo verem e acharem que vocês são santos. Vocês parecem pavões, abrem as penas lindas para esconder os pés feios. Você sabia que o pavão tem as penas lindas? Ele abre assim, quando quer esconder os pés. Dá uma olhada nos pés de um pavão, tudo cheio de ruga, horrível. O pé de um pavão é horrível, feio demais. Então ele abre aquelas penas maravilhosas, esconde os pés, para ninguém ver os pés. E assim eram os fariseus, hipócritas, uma aparência de santidade para esconder aquela maldade que tinha no coração. E Jesus dá um exemplo: vocês deveriam obedecer a palavra de Deus que diz para honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe. Vocês nem isso fazem. Vocês não cuidam nem do pai de vocês e nem da mãe de vocês. Vocês não cumprem nem esse mandamento, que é um dos 10, honrar pai e mãe. E agora querem pegar no meu pé, porque os meus discípulos não lavam mãos, copos, vasilhas de cobre, panelas, bacias e pratos. Por favor, sejam verdadeiros, vivam os verdadeiros mandamentos. Deixa eu fazer meu trabalho. Estou elevando a lei à plenitude, estou purificando essa lei, tirando as arestas, tirando o excesso, aquilo que vocês botaram que não era para botar. Estou dando uma tesourada nisso que vocês criaram da cabeça de vocês. Eu sou a palavra, eu sou a palavra, o verbo que se fez carne. Quero que você viva essa palavra e não os adereços. É um chamado para nós nessa manhã, a olharmos para a palavra de Deus, confrontá-la com o nosso coração. Será que está batendo o que Jesus pede para mim com o meu comportamento? Ou eu vou criando um monte de coisas e até mesmo um monte de desculpas para não viver a palavra? Eu mostro as minhas penas para esconder os meus pés, eu jogo fora o essencial e fico só com aquilo que não é essencial. Jesus quer que nós sejamos verdadeiros, que sejamos autênticos, sejamos a gente. Nós somos pessoas, temos várias virtudes, temos as nossas limitações. Jesus não quer que nós usemos uma máscara. Sim, usar a máscara contra a Covid, mas não uma máscara no sentido de querer mostrar o que a gente não é. Aí é hipocrisia. Ser você. Vai ter gente que vai gostar de você do jeito que você é, tem gente que não vai gostar. Deus vai amar você querendo que você melhore a cada dia. Quem gostar de você gosta, quem não gostar, o que vai fazer? Você vai se esforçando, vai tentando melhorar o que você tem de bom, melhorar mais, e as imperfeições ir trabalhando com a graça de Deus, com a ajuda dos amigos, com a ajuda da comunidade, com a oração. Se for um caso mais grave, com uma boa terapia, por que também não procurar um profissional? Se existe um desequilíbrio muito grande. O que precisamos é essa autenticidade. Sendo o que você é, você sofre menos. Você não tem que fazer um tipo. A hipocrisia, você faz um tipo.
Se você é aquilo que você é, então o desgaste é menor. É claro, sempre tentando melhorar. Os hipócritas dos fariseus se esforçavam para serem o que não eram, e isso desgastava, e eles, para esconderem os pecados, ficavam pegando no pé de Jesus. É mais fácil criticar os outros do que assumir os seus próprios erros. É mais fácil falar: Jesus, você está errado, os seus discípulos estão errados, vocês não seguem as tradições dos antigos. É mais fácil falar isso para Jesus do que amar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe, o que eles não faziam. Criticar, desfocar para esconder suas fraquezas é uma coisa que muita gente faz e é muito mais fácil. Você pega no pé do outro e fica na boa se escondendo. Hipocrisia. Vamos tentar vencer tudo isso, sendo verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus. Encerro essa pequena reflexão agradecendo ao Senhor pelo primeiro ano de trabalho aqui nesse santuário. No dia 8 de fevereiro de 2021, eu chegava para trabalhar nesse santuário com o Padre Paulo, nosso reitor. Nosso reitor é o Padre Paulo, o responsável pelo santuário. Eu sou o vigário. Vigário é aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele colaborador. Amanhã, dia 9, a gente celebra a data da posse. Mas chegamos no dia 8, que era uma segunda-feira. O calendário vai mudando, hoje é terça, mas o ano passado, dia 8, foi uma segunda-feira. Depois de 21 anos trabalhando em Casa Branca, viemos para cá. Louvo e agradeço por esse ano, pelo primeiro que eu estou comemorando aqui em Tambaú e nesse santuário. Agradecendo primeiro pela vida. Estou aqui vivo, estamos numa pandemia ainda, e se eu estou aqui falando com vocês, glória a Deus, obrigado Senhor. Estou aqui podendo fazer a missa para a diocese e para as mídias do santuário e para vocês. Que bom, que maravilha. E agradeço tantas experiências lindas já vividas nesse santuário. Posso resumir numa frase: esse santuário é diferente. Aqui a graça de Deus é muito forte. E eu digo e testemunho com propriedade. Existe um filme na internet chamado O Poder da Fé, que conta aquele período das grandes romarias do Padre Donizete. E na abertura do filme tem a narrativa, tem aquele que vai narrando, apresentando o documentário. Ele começa mais ou menos assim: no século passado, no final do século XIX, as atenções do mundo se voltaram para o sul da França, para uma pequenina cidade chamada Lourdes. Nossa Senhora aparecia para uma jovem chamada Bernadette. Em 1917, os olhos do mundo se voltaram para uma pequenina cidade de Portugal, Fátima, onde Nossa Senhora aparecia para 3 pastorinhos. E agora, na metade desse século XX, nesses tempos em que nós vivemos, os olhos do mundo estão voltados para a pequena cidade de Tambaú, onde está realizando maravilhas Jesus, pelas mãos de Maria, através de um homem, de um padre, chamado Donizete. É um texto assim maravilhoso. Eu gosto de texto, eu gosto de saborear textos. Sabe, é incrível a abertura do documentário. Compara Tambaú com Lourdes e Fátima. Só para começo de conversa, né? A pequena Lourdes, a pequenina Fátima, a pequenina Tambaú. Então dá para entender o que é Tambaú. Você pode discordar, nada a ver, mas o narrador do documentário, ele vai depois apresentando o documentário, que é interessante. O Poder da Fé, você acha no YouTube. Eu louvo e agradeço por estar aqui há 1 ano, nesse lugar tão abençoado, pequenino, mas tão grande, trabalhando onde viveu um santo. Graça maior do que essa não existe. Eu espero que Jesus continue me abençoando,
no tempo que Ele preparou para que eu esteja aqui, fazendo o meu trabalho de evangelização como vigário. Eu gosto desse título de vigário, que o padre Donizete naquele tempo era chamado de vigário. Não havia esses títulos, pároco, reitor, depois foram surgindo. Naquele tempo falava o vigário de Mococa, o vigário de Vargem Grande, e o padre Donizete era chamado vigário de Tambaú. Que bom ser um vigário em Tambaú, ser um vigário, um padre nesse santuário. Que Jesus possa me ajudar, Padre Paulo também, e todos nós, a vivermos essa graça, as maravilhas que descem, que acontecem aqui, nessa pequenina cidade, mas grande no amor, na acolhida, como viveu nosso querido Padre Donizete. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.